Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou o país da Coreia do Norte e se encontrou com Kim Jong-un. Muitos estão especulando, fazendo algumas teorias de que essa aliança poderia resultar em Gog e Magog, mas afinal de contas, o que essa união realmente pode fazer? Quem seria a Rússia nas Sagradas Escrituras e quem seria a Coreia nas Sagradas Escrituras? Vocês vão saber tudo isso e muito mais em apenas um vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes e também os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever e compartilhar. Um fato interessante a respeito das Sagradas Escrituras e da escatologia e também dos textos bíblicos do Antigo Testamento referentes às genealogias é de que em Gênesis capítulo 10 e também nos livros de Crônicas, eles basicamente vão falar a respeito das linhagens e vão citar nomes das linhagens tanto de Jafé quanto de Cam, quanto de Sem. E curiosamente, através das linhagens antigas, nós conseguimos saber quem é quem no final dos tempos. E afinal de contas, quem seria a Rússia segundo as Escrituras Sagradas? E quem seria a Coreia nas Escrituras Sagradas? Vamos começar primeiramente falando a respeito da Rússia. Quem, afinal de contas, é a Rússia segundo as Escrituras Sagradas, para que nós saibamos quem são os russos no final dos tempos. A verdade é que os textos bíblicos falam muito a respeito dos progenitores dos russos, não apenas dos russos, mas de todos os povos do grupo étnico eslavo, do grupo étnico indo-europeu eslavo. Os russos e ucranianos, ambos são povos eslavos, junto com outros povos eslavos. Mas quem deu origens aos povos eslavos segundo a Bíblia? Nós entendemos, segundo as Escrituras Sagradas, que os russos são pertencentes à linhagem de Jafé. Em Gênesis 10, no versículo 2, nós sabemos que os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e também Tiras. O livro de Ezequiel vai nos dizer que, basicamente, os russos seriam descendentes de Magog, filho de Jafé, mas não apenas de Magog, teria algumas relações ali com Meseque e também com Tubal. Ou seja, Magog, filho de Jafé, neto de Noé, seria o ancestral do povo russo e também de vários outros povos da linhagem dos povos eslavos, juntamente também com Meseque e Tubal. Ou seja, todas as vezes que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, vão falar a respeito de Magog, ali está falando a respeito dos descendentes de Magog, a Rússia, os russos e todos os povos eslavos. A Bíblia ela usa o nome de personagens bíblicos para dar nome a terras e também simplesmente para denominar um povo. Um exemplo disso são os arameus, que são descendentes de Aram, como nós sabemos que os arameus são descendentes de Aram, filho de Sem. Por conta disso, nós conseguimos aí definir e interpretar quais seriam os povos descendentes aí dos antigos descendentes de Noé. Mas agora uma dúvida que muitas pessoas também têm é a respeito da Coreia. Na verdade, existe a Coreia do Norte e também a Coreia do Sul, mas de modo geral, eu vou falar a respeito da origem dos coreanos. Geralmente é entendido que os coreanos, por serem povos asiáticos, seriam basicamente descendentes de Sim, que é filho de Canaã, que por sua vez é filho de Cam, que é filho de Noé. Porém, outras pessoas interpretam que, na verdade, eles seriam descendentes de Togarma, ou seriam uma mescla dos descendentes de Shem, ou Sim, filho de Canaã, com os descendentes de Togarma. Para quem não sabe quem é Togarma nas Escrituras Sagradas, Togarma, basicamente, ele é filho de Gomer. Ele é filho de Gomer e ele é irmão de Rifate e também de Askenaz.
Por conta dos povos do leste asiático serem aparentados, grande parte deles, como os chineses, são aparentados dos próprios coreanos, nós entendemos então que por conta de Sim ser o ancestral do povo chinês e também de várias outras populações do leste asiático, nós entendemos também, portanto, que os coreanos eles seriam descendentes de Sim, mas que também teriam uma mistura com Togarma, que é filho de Gomer. Essa questão dos coreanos serem descendentes de Togarma fica muito mais interessante quando nós lemos o livro de Ezequiel no capítulo 38, no verso 6, que vai dizer o seguinte: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. No versículo 2 do livro de Ezequiel, no capítulo 38, nós podemos ver o seguinte: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e também de Tubal, e profetiza contra ele. Agora, sabendo a origem bíblica, tanto da Rússia quanto da Coreia, dos coreanos e dos russos, nós precisamos então ver a notícia que vai falar a respeito que Putin chegou à Coreia do Norte e, curiosamente, essa visita no país foi classificada pela OTAN como uma viagem de ameaça à segurança global. O presidente russo Vladimir Putin desembarcou na terça-feira, dia 18 de junho, em Pyongyang, onde foi recebido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. A última vez que o presidente russo visitou a Coreia do Norte foi em 2000, quando o país era liderado por Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un. Horas antes de sua chegada, Vladimir Putin publicou o artigo no jornal norte-coreano Hondong Sinmun, no qual agradeceu o apoio de Pyongyang à Rússia no contexto da guerra da Ucrânia. Apreciamos muito o firme apoio da Coreia do Norte à condução da Operação Militar Especial, nome usado pelo Kremlin para designar a guerra na Ucrânia. A sua solidariedade conosco em importantes questões internacionais e a sua disponibilidade para defender prioridades e pontos de vista comuns nas Nações Unidas, ONU, disse Putin em um artigo publicado no jornal e no site do Kremlin. O presidente da Rússia também expressou esperança de que a Rússia e a Coreia do Norte, por meio de esforços conjuntos, sejam capazes de levar a interação bilateral a um nível ainda mais elevado. Putin também aproveitou para reiterar críticas aos Estados Unidos e ao Ocidente, afirmando que Washington busca impor ao mundo uma ditadura neocolonial global baseada em 2 pesos e 2 medidas. De acordo com ele, os próprios Estados Unidos e os seus satélites provocaram o conflito na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, um acordo com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que inclui a proteção mútua em caso de ataque a um dos países. Putin, que chegou ao país na terça-feira, 18 de junho, afirmou em discurso que o acordo é revolucionário e disse que não descarta uma cooperação militar técnica com a Coreia do Norte. O presidente russo disse também que seu país luta contra a política hegemônica e imperialista dos Estados Unidos e de seus aliados. A Rússia e a Coreia têm uma política externa independente e não aceitam chantagem por parte do Ocidente, disse Putin aos jornalistas. Já o presidente da Coreia, Kim Jong-un, por sua vez, reforçou seu apoio incondicional a todas as políticas da Rússia, incluindo a guerra na Ucrânia. Quero reafirmar que apoiaremos incondicional e inabalavelmente todas as políticas da Rússia, disse Kim a Putin. Também afirmou que o acordo assinado nesta quarta-feira é uma forma de defesa contra os avanços do Ocidente.
O presidente russo agradeceu e disse: apreciamos muito o seu apoio consistente e inabalável à política russa, incluindo a vertente ucraniana. Refiro-me à nossa luta contra a política hegemônica imposta durante décadas, a política imperialista dos Estados Unidos e dos seus aliados contra a Federação Russa. O discurso foi registrado pela agência de notícias estatal russa. Como nós podemos ver, a verdade é que Vladimir Putin, em todas as suas falas, ressalta que não suporta, basicamente, os Estados Unidos. E o que isso tem a ver com Israel? Afinal de contas, a verdade é que as eleições nos Estados Unidos estão muito, mas muito próximas agora, e por conta disso, nós sabemos, pelo menos nós presumimos que quem vai ganhar as eleições será basicamente Donald Trump. Novamente, será o presidente dos Estados Unidos e ele apoia a Israel. Mas agora entenda o porquê a aliança entre Putin e Kim Jong-un preocupa os Estados Unidos. Essa visita que o russo Vladimir Putin, presidente da Rússia, fez à Coreia do Norte está sendo acompanhada com bastante atenção pela comunidade internacional, especialmente pelos Estados Unidos. Há anos, autoridades americanas tentam isolar a Coreia do Norte com sanções internacionais devido ao programa de armas nucleares do país. Desde 2022, a Rússia também vem enfrentando sanções semelhantes por causa da invasão da Ucrânia. Agora, autoridades americanas temem a aproximação estratégica entre os dois países. Há divergências, há pontos que preocupam os Estados Unidos. Um deles é a cooperação militar. Teme-se que a Rússia possa estar comprando armas da Coreia do Norte, que possui uma indústria bélica devido às sanções americanas. A Coreia do Norte enfrenta dificuldades para vender suas armas a outros países. Já há indícios de armamentos norte-coreanos sendo usados na guerra na Ucrânia, com a Rússia como compradora. A Coreia do Norte estaria se fortalecendo economicamente. Mas muito mais do que isso, os americanos eles veem um risco para o sistema internacional. Se houver uma compra de armas, a Rússia estaria violando resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que ela própria aprovou, proibindo negociações desse tipo com a Coreia do Norte. Será que isso seria um prenúncio de Gog e Magog? Será que Magog, a Rússia, e Togarma, a Coreia, estariam se unindo e futuramente atacariam os Estados Unidos? E por conta disso, acabariam atacando a Israel, visto que, muito provavelmente, a Rússia apoia o Irã. A verdade é que os Estados Unidos temem essa aliança e, curiosamente, esta aliança ela é registrada nos textos sagrados da Bíblia. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.